Bom dia, agora são 9 horas e 22 minutos. Tão bom, Paulo, acompanhar o Sorrindo para a Vida já cedo, receber o alimento da Palavra de Deus. E olha, eu também quero dizer que eu também vou trazer algo muito especial, vou trazer aqui um trecho da Palavra de Deus, porque nós vamos partilhar daqui a pouco a homilia do Papa Francisco de hoje de manhã. E a gente vai também trazer notícias lá do Congresso com o Ronaldo da Silva. E hoje tem correspondente lá dos Estados Unidos, a Claudete Francisco. Ela alerta para o uso dos cigarros eletrônicos. Aqui no Brasil, a venda é proibida, mas tem muito jovem usando esse tipo de cigarro e, olha, tem que ficar atento. E hoje também tem a segunda reportagem especial Voz da Amazônia, uma parceria com a REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. O CN Notícias está no ar. Bom, o Ministério da Agricultura autorizou hoje mais de 63 agrotóxicos. 2 princípios ativos servirão de base para produtos inéditos e 5 outros novos estarão à venda. Os outros 56 já existem no mercado. O número dos agrotóxicos liberados subiu de 309 em 2018 para 325. Entre as novidades estão fungicidas e inseticidas que poderão ser utilizados pela indústria na produção de novos produtos para os agricultores. Bom, vamos agora então conferir como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Para a região sul, a previsão é de um dia com chuva no centro-oeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis. No sudeste, o ar seco predomina e deixa o tempo firme na maior parte da região, com muito sol e temperaturas elevadas. No litoral paulista, muitas nuvens se formam, mas não chove. E não tem muitas mudanças previstas para a região centro-oeste. O tempo muito quente e seco ainda predomina por praticamente toda a região. Há possibilidade de pancadas de chuva na porção noroeste do Mato Grosso e na região próxima ao Amazonas e Rondônia. Na região norte, o ar seco mantém o tempo firme no Tocantins e no sudeste do Pará. Chove em Roraima e no leste do Amazonas. As demais áreas terão sol e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Uma massa de ar seco ainda predomina na região nordeste e garante um dia de sol e tempo firme. Na costa leste nordestina pode ter chuva passageira ao longo do dia, mas o predomínio também será de sol. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, porque a seguir tem a Semana de Mobilidade, que discute melhorias para o meio ambiente e a saúde da população. E você acompanha agora imagens ao vivo daqui de São Paulo, a mínima é 19 e a máxima 33 graus. Vai ficar quente hoje. CN Notícias, edição da manhã está de volta. A gente volta agora falando sobre os cigarros eletrônicos, um alerta. No Brasil, a venda de cigarros eletrônicos é proibida desde 2009, por considerar que essa utilização não tem segurança comprovada. Nos Estados Unidos, foi confirmada a 6ª morte por uma doença respiratória misteriosa relacionada ao uso desse tipo de cigarro. E aí a população jovem é a mais atingida. Então vamos agora então às informações com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Claudete Francisco, que tem as informações. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mais de 400 pessoas foram diagnosticadas nos Estados Unidos com problemas pulmonares devido ao uso de cigarros eletrônicos. No final de semana, o governador do estado de Nova York proibiu a venda de todos os cigarros vaporizadores com sabor e disse que lançará uma campanha de conscientização entre a população. Depois de algumas mortes no país referentes ao uso de cigarros eletrônicos, o presidente Donald Trump anunciou medidas para a retirada de todos os produtos dessa categoria das lojas. Embora os cigarros eletrônicos sejam menos prejudiciais do que os tradicionais, o impacto dos anos de uso do vaporizador ainda é desconhecido. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Claudete, pelas informações. A gente continua ainda falando de notícia internacional,
porque hoje o destaque é a alta do petróleo, que acontece depois do ataque a duas instalações petroleiras da Arábia Saudita. O jornal El País dá destaque ao preço do petróleo pelo mundo. O jornal relata que os preços do petróleo dispararam entre 15% e 20%. O jornal norte-americano The New York Times traz a postura do presidente Donald Trump. Na segunda-feira, Trump culpou o Irã pelo ataque no fim de semana e quer evitar conflito militar com Teherã. Trump diz ter interesse pela diplomacia e minimizou o choque do ataque ao mercado global de petróleo. Já o francês Le Figaro mostra o outro lado. O líder supremo iraniano descarta negociar com os Estados Unidos, mesmo diante da disponibilidade de Trump se encontrar com o colega iraniano. Bom, o presidente Jair Bolsonaro retoma hoje a presidência após a 4ª cirurgia e Raquel Dodge deixa o comando da Procuradoria-Geral da República. Vamos a Brasília, então, conferir estas e outras notícias com o Ronaldo da Silva, que já está lá pronto para falar com a gente. Bom dia, Ronaldo. Olá, Rodrigo. O presidente Jair Bolsonaro já se encontra em Brasília desde a tarde de ontem e já chegou anunciando que, sem receber alta, já reassume a presidência da República nesta terça-feira e prometendo sancionar aquele projeto de lei que permite a posse e o uso de armas de fogo em qualquer extensão de imóveis das zonas rurais. Este é o primeiro assunto do dia. O segundo aqui em Brasília. Hoje é a despedida de Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República depois de 2 anos. Dia 17, finda o seu mandato. Um terceiro assunto, Rodrigo, que está já preocupando os brasileiros. Depois dos ataques àquelas maiores instalações de petróleo do mundo lá na Arábia Saudita, ocorrida no último domingo, o que aconteceu? Um desequilíbrio nas bolsas, na economia mundial e preocupação quanto ao preço do petróleo. Aqui no Brasil também a preocupação chega e ontem a Petrobras tratou já de assegurar aos brasileiros que ela vai sustentar o preço dos combustíveis no Brasil até a acomodação do mercado. Mas não é bem isso que está acontecendo não, Rodrigo. Por exemplo, aqui em Brasília, ontem o preço da gasolina já subiu em até 30 centavos o litro. Está aí na casa dos 8% a 10% de aumento. Vamos ver se essa ação que se julga como uma ação do cartel dos combustíveis, se ela vai ouvir o que disse a Petrobras ontem e reduz novamente o preço dos combustíveis, que aqui estava na casa dos R$ 4,08, R$ 4,10 o preço da gasolina. E vamos agora para um outro assunto importante, Rodrigo. Aliás, é a pauta do dia aqui no Congresso Nacional. Vai começar dentro de instantes a reunião de líderes no Senado Federal para discutir aquela proposta de reforma na legislação eleitoral que já querem que entre em vigor a partir das eleições do ano que vem. Sempre às vésperas de eleições, a gente tem aqui um movimento para se novamente modificar alguma coisa nas normas eleitorais. Acontece que agora essa modificação que está sendo proposta está causando muita polêmica, muita controvérsia e os especialistas em assuntos eleitorais estão advertindo e chamando a atenção do país. Por quê? É que querem fazer mudanças que quando dizemos aqui querem, a Câmara já aprovou na semana passada, dia 4 de setembro, e agora chegou para o Senado, que já pode votar entre hoje e amanhã, esta semana. Querem fazer mudanças que preocupam. Por exemplo, o fundão, que é o fundo eleitoral, as campanhas no Brasil agora são com verba pública, passaria a ser permitido o uso de verba pública para pagar serviços contábeis e advocatícios dos partidos políticos. Outro ponto questionável também, com esta verba pública, partidos políticos poderiam comprar móveis e imóveis em seus nomes e como seus bens. Um outro ponto ainda também que chama muito a atenção, a prestação de contas dos candidatos nas eleições, aprovados ou não, deixaria de ser em até 30 dias após as eleições para até 6 meses após as eleições. Isso poderia significar o seguinte, um candidato eleito sem contas aprovadas, ele poderia prestar contas só depois de 4 ou 5 meses no mandato, dificultaria a fiscalização. E por último ainda, a comprovação dos gastos fica ainda ali com uma pulga atrás da orelha, porque os partidos ficam livres, deixa brecha essa nova mudança na legislação, para que os partidos prestem contas da melhor maneira para eles. Isto é, se pode prestar contas numa planilha Excel, com uma nota fiscal, até num papel de padaria. E por último, aqueles programas partidários das noites do Brasil que a gente tinha até 2016, aqueles programas dos partidos políticos, rádio e televisão, voltariam
já foram extintos em 2017. É isso, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho e uma boa continuação de semana. A gente vai para o intervalo e a seguir a gente fala do Papa Francisco, porque ele voltou a fazer as homilias na Casa Santa Marta depois da viagem à África. A compaixão é o tema do ensinamento de hoje. O que fazer para melhorar o trânsito das nossas cidades? A gente está na Semana da Mobilidade. Aqui em São Paulo, um evento reúne centenas de pessoas em torno do assunto. Vamos às informações com o André Cunha, que tem as informações. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, o Connected Smart Cities, conexões inteligentes para as cidades, né, resumidamente. Olha, tem um dado interessante da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbano, dizendo o seguinte, que o número de passageiros transportados por ônibus entre 96 e 2017 caiu 42%. Isso é reflexo de uma política que incentivou a população a adquirir carros, né? E aí a população, ao invés de utilizar o transporte público, passa a utilizar o transporte individual. A tecnologia promete auxiliar na questão da mobilidade, né? E é sobre isso que eu converso agora com o William Rigon, ele é especialista em cidades. Bom dia, William, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, tudo bom? Olha, William, a tecnologia, ela promete mesmo solucionar a questão da mobilidade nas cidades? A tecnologia é um dos possíveis, uma das soluções, na verdade, para solucionar os problemas de mobilidade, né? É necessário que cada cidade entenda faça um diagnóstico das suas necessidades para que ela possa utilizar a tecnologia propícia para o desenvolvimento do seu modelo de transportes. O que a gente tem de mais novo, de novidade nesse ramo, para a questão da mobilidade? A intermodalidade, na verdade, é um dos principais pontos, né, em termos de tecnologia para a mobilidade. Hoje a gente tem patinete, bicicleta, que estão trabalhando com essa parte da colaborativa, do compartilhamento de tecnologia, mas a gente tem muita questão dos aplicativos de caronas compartilhadas e também a questão dos drones, né, que vão desafogar daqui a alguns anos o trânsito e a mobilidade como um todo para a parte de transporte de cargas, entregas de mercadorias. Então a tecnologia ela vem somar todo esse desenvolvimento das cidades para a mobilidade. Muito obrigado, viu, William? Olha, Rodrigo, a gente vai acompanhar durante essa semana, né? Como você disse, nós estamos na Semana da Mobilidade Urbana, tem diversas atividades e a nossa produção está preparando uma matéria especial para falar um pouco mais sobre a mobilidade nas grandes cidades, sobretudo aqui em São Paulo. Inclusive foi divulgado um ranking nesta manhã dizendo que São Paulo tem a maior mobilidade urbana entre as principais cidades do país. A gente acompanha tudo isso, esse debate, e a gente mostra logo mais nas outras edições do Canção Nova Notícias. Rodrigo. Joia, André, obrigado. E a gente fica aí na torcida, nessa busca, né, para melhorar o trânsito das nossas cidades. A gente muda de assunto, olha, no Brasil, 31% dos casos de violência sexual, ou seja, 58 mil registros entre 2011 e 2017 foram contra crianças. Os dados são do Ministério da Saúde. E o assunto deve ser tratado no Sínodo dos Bispos no Vaticano mês que vem. Esse tema é o assunto da nossa reportagem A Voz da Amazônia, uma série produzida pela Repam, a rede pan-amazônica. Dentro da Comissão Justiça e Paz, nós trabalhamos um eixo que é o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. E esse trabalho ele tem sido significativo aqui na nossa região, pelo fato de que a vida nessa região ela é considerada como mercadoria para muitas pessoas, onde o capital, que é sustentado por 3 grandes pilares, que é a impunidade, a ganância e a miséria produzida e reproduzida, a vida de muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza, elas passam a ser mercantilizadas.
pelo tráfico de pessoas e, lamentavelmente, pela exploração sexual de crianças e adolescentes nas regiões onde ninguém chega, onde o Estado não chega, onde o Estado se omite a cumprir com o seu papel. E nós, enquanto igreja, temos tido a capacidade, a coragem e também a lucidez, até digo, uma lucidez bíblica, evangélica, de ir ao encontro dessas pessoas. Não há dúvida nenhuma de que o universo ele fica bem a partir do momento que a criação como um todo, mas também a vida humana esteja tranquila. E para ela estar tranquila, é necessário que ela seja defendida. O sínodo ele pode trazer essa reflexão e se posicionar como igreja que está na Amazônia, para dizer que é possível sim nos comprometermos com essas questões emblemáticas, com essas situações de extrema pobreza, de extrema miséria, e que é possível sim, enquanto igreja, nós defendermos e olharmos para as pessoas com o olhar da misericórdia e da compaixão de Jesus. Por outro lado, eu acho que é muito importante também que o sínodo nos traga orientação para que nós possamos avançar ainda mais na Amazônia. Que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja capaz de se comprometer com essas questões que ferem a dignidade humana, que tudo esteja sendo vivido de forma harmônica, porque é assim que nós vamos deixar o Deus da vida feliz e tranquilo. Isso aí, agora a gente traz a homilia do Papa Francisco. Hoje ele afirmou que a compaixão é a linguagem de Deus e nos salva da indiferença. Durante a homilia na Casa Santa Marta, o Papa explicou que ter compaixão não significa sentir pena, sentir dó, mas compadecer nos leva a ver a realidade como ela é. Aí ele falou que é como a lente do coração que nos leva a envolver-se no problema dos outros. E aí o Papa convidou todas as pessoas a refletirem sobre como tem agido quando alguém na rua pede ajuda. Se a gente dá atenção para a pessoa necessitada ou se a gente vira o rosto, olha para o outro lado, ou então deixa que o Espírito Santo nos leve para o caminho da compaixão. Fica essa pergunta para a gente refletir. E você quer ficar por dentro das homilias do Papa todos os dias? Acesse sempre noticias.cançãonova.com. Assim a gente encerra esta edição do CN Notícias. Vamos lá agora então para a sala da Renata Vasconcelos no Manhã Viva. Bom dia, Renata. Qual a boa do dia para a gente?